bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Michel Aroca pra falar de Watchmen. Sim, a gente tá, né, nesse momento de distâncias aí, mas me deu uma saudade de fazer uma collab com o Michel, então eu chamei ele pra fazer aqui à distância mesmo. Vamos dividir a tela pra conversar com vocês sobre que tema, Michel? Miriam, que alegria, que saudade, fiquei muito feliz quando você deu essa ideia de a gente fazer a nossa collab virtual, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre por que o Watchmen é a série mais relevante do ano, mesmo sendo do ano passado. Sim, eu acho que muita gente ainda não viu Watchmen, né? Algumas pessoas começaram a ver recentemente, a gente tem recebido mais comentários nos nossos vídeos, né? Por causa das indicações ao Emmy. Caso vocês não saibam, Watchmen foi indicada a 26 categorias no Emmy desse ano. Foi a série mais indicada, mesmo sendo uma minissérie. E tem boas chances de levar, provavelmente, aí, né? Como a gente comentou no vídeo lá no canal do Michel, que vai estar linkado aqui na descrição, sobre por que é a melhor minissérie desse ano. Mas o tema que eu quis trazer aqui pro canal, além de porque é uma série muito boa e tudo mais, porque o Watchmen é uma série relevante agora em 2020 mais do que nunca. Como a série que foi lançada no final do ano passado conseguiu trazer muitas das discussões que estavam rolando esse ano. Então vamos começar, Michel. Primeiro, você já sabia do massacre de Tulsa de 1921, antes de Watchmen? Nossa, isso é uma das coisas que eu mais, assim, fico pensando desde que a gente assistiu a minissérie. Não, eu não conhecia, eu tinha ouvido falar, mas eu sabia pouquíssima coisa. E pelos nossos estudos da série foi muito importante, porque a gente acabou tendo que conhecer ainda mais sobre o massacre e como isso impactou toda a história americana, né? Então talvez aí esse seja o primeiro ponto importante, que muitas pessoas precisavam conhecer esse período histórico dos Estados Unidos e o que realmente aconteceu lá em Tulsa. Com certeza. Pra quem não faz ideia do que a gente tá falando, eu vou deixar links aqui na descrição pra vocês saberem mais a respeito e tudo mais. Mas a primeira cena de Watchmen, praticamente, né? A primeira mesmo, é nesse massacre que aconteceu em 1921 na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos, que era uma cidade que tinha uma comunidade negra que tava florescendo, que era rica e que tava indo muito bem. E por causa das tensões raciais, por causa do racismo, da supremacia branca, essa comunidade foi atacada e massacrada. E esse foi um dos maiores crimes raciais da história dos Estados Unidos. E por que eu tô trazendo isso pra esse vídeo? Por que é relevante o Watchmen falar disso? Porque muitos americanos não sabiam que esse episódio tinha existido. Não faziam ideia de que isso tinha acontecido. Assim como a gente não sabia, eu, por exemplo, o Michel já tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido falar. E eu acredito que muitas pessoas também não sabiam dessa história. É lógico que a gente aqui no Brasil, ok, não saber dos Estados Unidos necessariamente, mas nos Estados Unidos mesmo, isso não é ensinado nas escolas. Então tem um vídeo que eu acho muito legal, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é do John Oliver, falando sobre o ensino de história nos Estados Unidos, e ele mostra um clipe de um homem negro que morava em Tulsa, e ele estudou em Greenwood, que é o bairro onde teve o massacre, e ele só soube da história desse massacre depois de adulto. Nossa, é inacreditável, né? E quando a gente vê o que está acontecendo em 2020, quando a gente vê as revoltas, principalmente lá nos Estados Unidos, aí meio que retomou esse lance da relevância de Watchmen, né? Como é importante a gente conhecer a própria história, como é importante os americanos cuidarem com isso, sabe? Porque revisionismo histórico, repetição de coisas absurdas que não precisam repetir, que não devem repetir, a gente só tem a ciência disso se a gente souber do que aconteceu antes. Então ter essa consciência histórica é importantíssima, e é muito louco que uma série de TV baseada num quadrinho acaba tendo esse aspecto mais intelectual, onde a gente precisa realmente ler, entender e saber o que aconteceu. Com certeza, é muito interessante que eles tenham trazido esse fato à tona. É lógico que aqui eu não tô falando, ninguém sabia, mas é o tipo de episódio histórico que não era amplamente discutido e não era amplamente ensinado nas escolas. E muita gente só ouviu falar pela primeira vez, mesmo lá nos Estados Unidos, vendo uma série de TV. Então, só por isso eu já considero uma relevância absurda pra série. Como o Michel falou, esse ano a gente teve protestos muito grandes do Black Lives Matter, e esses protestos vão ecoar muito uma história que vem de muitos anos antes. E o Watchmen discute muito a questão racial, discute muito a questão da violência policial e a questão da própria supremacia branca e a infiltração nas forças policiais nos Estados Unidos. Tudo isso tá em Watchmen, e eles discutem isso no passado e no tempo atual. É realmente uma coisa que parece que eles previram que ia ter meses depois que a série foi pro ar, sabe? Não, é inacreditável, né? Quem vê pensa que o Damon Lindelof tem uma bola de cristal e ele soube, vou falar sobre isso agora, porque daqui a alguns
meses isso realmente vai se tornar realidade. E quando a gente vê os policiais mascarados de Watchmen, quando a gente vê toda aquela brutalidade, até a nossa protagonista, né, ela é meio que uma policial mascarada brutal, é muito louco. Não dá pra acreditar que isso é um debate da vida real que tá acontecendo nos dias de hoje. Então, a dramaturgia ter previsto isso com poucos meses é de arrepiar. E assim, é lógico que é aquela coisa, eles só conseguiram colocar isso na dramaturgia porque já existia, né? Então já existia debate sobre violência policial, já existia debate sobre desigualdade racial nos Estados Unidos, obviamente. E já existiram protestos do Black Lives Matter antigamente. Só que eles estouraram com muito mais força um pouco depois que a série foi pro ar. E eu acho que isso só aumenta a relevância dela, porque é o tipo de série que vai trazer todos esses temas à tona. E além da questão racial, eu acho que o Watchmen traz várias outras questões que são relevantes pra gente. Acho que como a gente produz conteúdo sobre cultura pop, é muito interessante ver como alguns personagens de quadrinhos às vezes são interpretados de determinada maneira, que não é necessariamente a maneira que os autores quiseram colocar. Às vezes os autores estão fazendo uma crítica, mas as pessoas não entendem a sutileza da crítica e acabam endeusando os personagens, que é muito o caso do Rorschach. Exato, né? Tem o lance lá da Sétima Cavalaria, que é o grupo de supremacia branca na série, que eles usam a máscara do Rorschach, que eles meio que pegaram o diário dele, a gente acaba... Isso é uma das coisas mais legais que a série faz, né? Eles pegam um negócio dos quadrinhos, eles dão uma extrapolada, e o Rorschach realmente era um cara muito violento, mas as palavras dele agora são usadas por um grupo que a gente até... Foi um dos debates que a gente teve. Será que se o Rorschach tivesse vivo, ele apoiaria a Sétima Cavalaria? Então, o que é muito doido, né? Porque ele, apesar de não necessariamente ser um cara que apoiaria a Sétima Cavalaria diretamente, tinha um discurso que era bem parecido com o de alguns pontos de pensamento da Sétima Cavalaria. E algumas pessoas ficaram revoltadas com isso, né? Ah, como assim vocês estão dizendo que o Rorschach é um supremacista branco agora? Cara... Talvez, depende. Porque o Rorschach, e assim como ele, outros personagens que às vezes são colocados pelos autores pra serem uma crítica, acabam sendo endeusados. Eu acho que as pessoas vão muito na do Rorschach como, é o cara que é obstinado e vai fazer o que é certo. Mas se você lê os trechos de diário dele, que nem o Michel falou, que estão nos quadrinhos, ele tem uma visão de mundo que é extremamente problemática. Não, perfeito. E a gente até volta num lance que a gente falou lá no meu vídeo, que as pessoas envolvidas na produção da série não apenas são muito apaixonadas pela HQ, mas eles são grandes estudiosos da HQ. Então se você parar pra lembrar que tipo de jornal ele consumia, o Rorschach consumia, o que ele falava, como ele agia, as interpretações que a série usa, que personagens usam do Rorschach, não são absurdas, não são um negócio, putz, vocês estragaram minha HQ, nada disso, pelo contrário, é muito importante você confiar que pessoas realmente estudiosas leram e releram a HQ pra tirar todas as camadas que estavam ali naquele texto. Com certeza, não é uma coisa, desvirtuaram o que tinha na HQ. Pelo contrário, e isso é uma coisa que eu elogiei muito no vídeo do Ficcionário sobre retcon, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que eu acho o Watchmen, a série, um ótimo exemplo de retcon, porque traz informações novas e extrapola algumas interpretações da obra original, só que sem alterar nada que tá na obra original. Então tudo que você vê das pessoas se inspirarem pelo discurso do Rorschach faz completo sentido, que nem o Michel falou, o jornal que ele consumia, o jornal pro qual ele mandou o diário dele e que publicou o diário dele e assim gerou uma grande teoria da conspiração a respeito de tudo que rolou. Outro debate muito legal aqui para provar a relevância de Watchmen foi até uma coisa para muitas pessoas, principalmente aqui nós, nerds, geeks, abrir o debate, sabe? O quão preparado nós estamos para aceitar certas histórias, o quão preparado nós estamos para algo moderno, para algo atual. Será que a gente vai ficar sempre apegado às ideias antigas, mesmo se elas forem ruins, ou nós estamos preparados para realmente adaptar ao que é o mundo de hoje, principalmente se for muito bem feita, que é o caso da minissérie, né? Então teve muito esse lance de gente que não curtiu certas adaptações, certos personagens que foram ali remoldados, digamos assim. Miriam, eu tô com uma dificuldade de não dar spoiler aqui, mas a gente não tá dando spoiler não, nenhum. Então, eu acho que isso aí prova também o quão importante foi essa minissérie da HBO. Exatamente, eu acho que quando gera esse tipo de debate, é porque eles estão fazendo alguma coisa certa, sabe? Nem que seja pra gerar o debate. Mesmo se eles não tivessem necessariamente certos e tudo mais, eles estão gerando discussão a respeito disso. Então, quando eles colocam um universo alternativo em que você tem compensação pelos crimes históricos de racismo, e mesmo assim, o racismo não foi extinto, é uma discussão a respeito. Tá, então qual é o caminho? Como vão acabar esses movimentos de supremacia branca? Se no governo que tá disposto a tentar
tentar redimir todos esses problemas históricos que existiram, nem assim dá certo? Como faz? É uma discussão causada também. Eu acho que tem várias questões que o Watchmen faz a gente pensar, e é muito interessante isso estar em uma obra do que a gente chama de cultura pop aí, de cultura nerd, porque é lógico que tem várias outras séries que discutem muito mais abertamente esses temas. Por exemplo, ano passado a gente teve Olhos que Condenam, que também foi uma série que trouxe mais luz sobre um caso que foi extremamente injusto e que na época que estavam condenando a galera deram muita atenção e aí depois também não deram tanta atenção assim. Mas na cultura nerd a gente tem muito às vezes uma discussão de que as coisas não têm que ter política, sendo que tudo é político. Inclusive você tentar fazer uma coisa sem política, na verdade é você ser político também, porque você tá evitando uma discussão que existe. Você tá tentando fingir que a discussão não existe, consequentemente você também tá fazendo uma escolha política. E eu acho que o Watchmen fez a escolha política de abordar temas extremamente relevantes pros dias de hoje, que se tornariam ainda mais relevantes nos meses que se passaram depois da exibição da série, e que com certeza vão pautar alguns dos debates que a gente vai ter pelos próximos anos aí. Não, Miriam, eu acho que aí você resumiu exatamente a relevância da minissérie. O Watchmen não tem medo de levantar questões incômodas. Ele não ignora problemas da sociedade, ele não ignora perguntas que precisam ser perguntadas e soluções que precisam ser cobradas. Então essa que é a beleza da história. Nós estamos falando de uma série de sci-fi, de quadrinho, que não teve medo de forma alguma em colocar o dedo na ferida, em apontar e ao mesmo tempo fazer algo muito, muito bom. Então sim, o Watchmen é extremamente relevante, mesmo tendo saído ano passado, é relevantíssima pra 2020, vale muito a pena assistir e vale muito a pena também, caso você não tenha visto ainda, assistir depois de cada episódio os nossos vídeos juntos. Eu e o Michel fizemos 2 vídeos pra cada episódio de Watchmen, então depois de cada um no meu canal tem a crítica do episódio, o que a gente achou, o que a gente achou da hora, e também tem vídeo de teoria no canal do Michel. Então, antes de você assistir o próximo, dá pra você ver os nossos e aí depois ver se a gente acertou, se a gente errou. A gente acertou muita coisa, tá? Melhor combo, Miriam. Não tem nada melhor do que você assistir os episódios de Watchmen e assistir os nossos vídeos. É tão legal. Nossa, que amor por essa playlist. Sério, a gente tem muito orgulho desse projeto que a gente fez juntos. Esperamos que vocês gostem também. Agora que a galera tá redescobrindo o Watchmen, né? Tá começando a assistir mais agora por causa das indicações do M. Vale muito a pena ver, super indicação. Todos os links estão aqui embaixo, link pro canal do Michel, link pra nossa playlist. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!